Vamos lá, rapaziada, tudo bem? Então, vamos juntos. Hoje nós vamos resolver os exercícios de força magnética que estão na página 70 à página 73. E aqueles exercícios que vocês, porventura, tenham dúvidas na frente, você vai mandando para mim no e-mail como você tem feito. Eu só vou de antemão pedindo já desculpa se eu não respondo tudo no mesmo dia ou no mesmo momento, porque além de dar aula para vocês, as turmas de medicina, eu também dou aula para a turma de ensino médio. Então, eu dou aula todo dia, todos os dias, de manhã e à tarde. Então, sobra pouco tempo para poder ver. Aí eu vou vendo e vou respondendo na medida que dá, né? Mas eu acho que está dando, né? Vocês não estão ficando sem resposta, né? Isso é mais importante, ok? Então, nós vamos fazer esses exercícios que estão aí na página 70 a 73, porque eles vocês não têm um gabarito, né? E os outros você tem, mas mesmo assim, você fez lá, não teve dúvida, você manda para mim, olha, eu não entendi isso aqui, não sei como é que faz, eu vou respondendo para você. E eu também espero que você esteja se desenvolvendo com a lista dos 40 exercícios que eu mandei para vocês lá. Vai desenrolando, vai desenrolando. Faz 2, faz 3, faz 4, mas o importante é não deixar de fazer. Vai fazendo para poder ir atualizando a eletrodinâmica, porque a eletrodinâmica, se cair 4 questões, 3 é eletrodinâmica. Se cair 3, 2 é de eletrodinâmica. Ou 3. O que cai está naquela lista ali. Magnetismo costuma cair, mas não tem a mesma frequência, mas costuma cair. Né? Por isso a gente está indo também devagar, com paciência com o eletromagnetismo. Ok? Então vamos lá, sem demora? Questão número 1 da página 70. Olha lá. Cientistas creem... você tem que pegar a apostila. Dá um pause aí no vídeo aí, coloca a sua apostila na sua frente aí, que é a apostila de exercício, né? Na página 70. Pausa aí o vídeo. Isso. Vai lá buscar. Aí, agora. Abriu já? Já está na página 70? Beleza. Então vamos lá. Então, cientistas creem ter encontrado o tão esperado bóson de Higgs em experimentos de colisão próton-próton com energia inédita de 4 teraelectrovolts. Antes, deixa eu só mostrar para você o que é isso aqui. O que é um electrovolt? Bom, electrovolt, na verdade ele falou teraelectrovolt. Tera é uma potência, né, 10 elevado a 12. Agora, o que é o electrovolt? Essa unidade aqui pode ser que ela aconteça para você. Nós já comentamos com ela para vocês quando a gente trabalhou com energia. Trabalha energia lá em eletrostática, mas eu vou relembrar para você. Eletro é carga. Volt é uma unidade de DDP. A carga submetida a um DDP, ou seja, Q vezes U, trabalho. E trabalho é energia mecânica, né? Energia de movimento, energia, certo? Então, o electrovolt é uma unidade de energia. E o teraelectrovolt é uma potência de 10 elevado a 12 electrovolts, ok? Então, só para que você não se perca nisso aí. Então, vamos lá. No grande colisor de hadrons LHC. Prótons de massa 1,7 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas. Assim, olha outra coisa. Na medida que eu for lendo, você vai anotando os dados. Lembra que eu falei com vocês que um cientista, um pesquisador, qualquer um, né, ele anota dados. Você que vai ser médico, você deve saber que quando você vai a uma consulta médica, o que o médico faz é colher dados. Né? Ele vai perguntando para você sobre as coisas que você está sentindo, ele pede exames, porque ele quer informação, ele quer dados, para que ele possa chegar a um diagnóstico. A mesma coisa, a resolução de problemas de física, de química, de matemática são assim. Primeiro você colhe os dados. Diante dos dados, você faz a análise dos dados para depois fazer a resolução do problema. Então, a massa é 1,7 vezes 10 elevado a 27 quilogramas. A carga elétrica de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, a gente já sabia disso, né? Estão praticamente a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. E se mantém uma trajetória circular graças a um campo magnético de 8 teslas, né? Perpendicular à trajetória dos prótons. Então, se é perpendicular à trajetória, ó, a velocidade e o campo são perpendiculares entre si, essa é a força máxima possível, força magnética, sobre uma carga elétrica em movimento. E toda vez que uma partícula penetra num campo magnético de maneira perpendicular, a trajetória que ela desenrola é uma trajetória circular. Todas as vezes que uma carga elétrica penetrar no campo magnético de maneira perpendicular, ou seja, com ângulo igual a 90 graus,
A trajetória que essa partícula faz dentro do campo é uma trajetória circular. Beleza? Com esses dados, a força de deflexão magnética sofrida pelos prótons no LHC vale quanto? Bom, deflexão é quando você faz curva, né? Defletir é isso. Defletir. Você está indo reto e sofre uma força para um lado ou para o outro, quer dizer, de deflexão, de curva. Então, de acordo com os dados, se nós estamos falando de uma carga, a força magnética é igual a QVB. Seno de θ aqui é o seno de 90 graus, e a gente sabe que esse seno de 90 aqui vai ser igual a 1. Então, a carga vai ser 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, a velocidade é 3 vezes 10 à oitava, que é a velocidade da luz, e o campo magnético é 8 teslas, vezes 1. Então, essa força magnética aqui, eu já fiz as contas para você, 3,8 vezes 10 elevado a menos 10 newtons. Ok? Então, a resposta disso está na letra A. Uma observação, né? Lembra que eu falei com vocês que esse produto da carga pela velocidade é característica do magnetismo? Porque é uma carga elétrica que em movimento, porque tem velocidade, né? Então, isso é característica do campo magnético. Toda carga elétrica em movimento gera um campo magnético. Então, de forma análoga, a gente falou da força elétrica, né? Que é igual a carga vezes o campo elétrico. Né? Ó, carga no campo elétrico, carga em movimento gera campo magnético. Carga elétrica tem campo elétrico, carga elétrica em movimento com velocidade gera campo magnético. Beleza? Muito bem. Então, essa foi a questão número 1. Nós vamos agora para a questão número 2. Partículas com grande velocidade provenientes do espaço atingem todos os dias o nosso planeta e algumas delas interagem com o campo magnético terrestre. Considere que duas partículas A e B com cargas elétricas QA positiva e QB negativa atingem a Terra em um mesmo ponto com velocidades VA igual a VB. Né? Então, elas atingem com a mesma velocidade. Perpendiculares ao vetor campo magnético local. Na situação exposta, podemos afirmar que a resposta é a letra B de bola. A força magnética sobre A terá sentido contrário à força magnética de B. Eu quero lembrar para você que nós falamos isso, né? A Terra possui um campo magnético. Esse campo magnético vai do polo, sai do polo norte magnético e vai ao polo sul magnético. Esses polos magnéticos e geográficos são invertidos, né? Aqui é o polo norte geográfico, aqui é o polo sul geográfico. Mas o campo magnético é invertido. Então, nós temos aqui esse campo, né? Aqui está o nosso planetinha. Bom, o Sol envia essas partículas para a gente. Dentre essas partículas, se eu não me engano, eu destaquei duas. Eu destaquei a partícula alfa e a partícula beta. A partícula alfa, ela tem carga positiva, porque ela é semelhante ao núcleo do átomo de hélio. Né? É como se fosse o átomo de hélio sem os elétrons. Então, a resultante de cargas é positiva. E a partícula beta, ela tem carga negativa, ela é semelhante ao elétron. Então, essas partículas elas vão se dirigir em direção à Terra. Então, elas chegam de forma perpendicular, né, a velocidade dessas partículas ao campo. Lembra que eu falei com vocês da regra das duas mãos? Federação... Fazer que você para confundir os dedos, né? Federação Brasileira de Vôlei, FBV. Bom, o campo magnético da Terra é o mesmo para os dois. Ó. O campo magnético está para cima, correto? Para cima. A velocidade está para lá. Ó. Aqui, ó. A velocidade é esse dedão aqui. Né? Velocidade, campo magnético da Terra. Opa, surgiu uma força para cá. Só que eu fiz isso com a mão esquerda, e a mão esquerda é a mão das cargas positivas. Então, a partícula beta, ela vai sofrer uma força magnética assim, certo? Aqui, ó, a partícula beta, a força vai sair do plano do quadro. Se eu fizer essa regra com a mão esquerda, eu estou falando de carga negativa. Da mão direita é carga negativa. Ó. O campo aqui, a velocidade para lá. Olha aqui a força aqui. Ó. A força está entrando no plano do quadro. Então, elas vão ter sentidos opostos. Na verdade, é assim, né? A Terra está aqui, as partículas vêm, chegam aqui, elas fazem isso, né? Elas se separam, assim, contornam a Terra e vão embora, né? Eu falei com vocês isso naquela aula de campo magnético terrestre e disse que essa questão ela não é uma questão muito recorrente, mas ela acontece eventualmente.
sobre o campo magnético terrestre e sobre a natureza do vento solar. Então preste bem atenção nesse assunto vento solar. Não quero dizer que ele vá cair, mas ele é um assunto que volta e meia pinta nos vestibulares por aí afora. Então a resposta da número 2 é a letra B de bola. Então, beleza. Questão número 3. Uma partícula de massa m e carga q ingressa com velocidade horizontal de módulo v igual a 1.500 km por segundo na extremidade superior esquerda da região colorida quadrada de lado L igual a 1 milímetro, na primeira figura. Nessa região colorida existe um campo magnético uniforme de módulo B igual a 2 Tesla e direção perpendicular à velocidade inicial da partícula e o plano da página. Mais uma vez, a velocidade perpendicular ao plano. Então, a trajetória será curvilínea. A trajetória é curvilínea. Se a carga incide de forma perpendicular, se formando 90 graus com o campo magnético, ela vai fazer curva, certo? Muito bem. Considere apenas a força magnética atuando na partícula. Quanto vale a razão Q sobre M em Coulomb por carga dividida por 10 elevado a 7? Ele quer saber quanto é que vale Q sobre M, isso aqui dividido por 10 elevado a 7, né? Muito bem. Conforme eu disse para vocês, quando uma carga elétrica incide no campo magnético, então vamos botar um campo magnético aqui, ó, um campo magnético qualquer, certo? Então, como você está vendo esses pontinhos aqui, significa dizer que o campo está saindo. Se essa carga entrar por aqui assim, ó, com a velocidade assim, repare que a velocidade é perpendicular ao campo, não é isso? Então, eu tenho campo, velocidade, força. Ó, campo saindo para você, velocidade indo para lá, a força para baixo, correto? Se eu fiz com a mão esquerda, essa carga é uma carga positiva. Podia ser carga negativa nesse exercício aí, não tem problema. Mas o fato é que essa partícula vai fazer uma curva aqui, ó. Ok? Se ela vai fazer uma curva conforme está o desenho aí, deixa eu fazer melhor de acordo com o desenho, né? Eu vou colocar melhor aqui, ó. Essa é a região, correto? A partícula entrou por aqui com uma velocidade, uma partícula positiva, ela fez isso, ó. Bom, se ela fez isso, é porque esse lado aqui é o raio da trajetória. Ele falou para mim que vale 1 milímetro, não é isso? 1 milímetro. 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros. É o raio dessa trajetória aí. Correto? Olha para a figura que você vai ver que é o raio. Ele quer a razão de Q sobre M. Então, aí eu fiz essa demonstração para vocês lá, mas eu vou fazer de novo, olha. Como essa trajetória é circular e todo movimento circular uniforme, a resultante é sempre centrípeta, todo movimento circular uniforme, a força resultante é a força centrípeta. E ele disse para eu considerar apenas a força magnética. Então, a força magnética ela é a força resultante. A força magnética é a força resultante. Então, nós vamos, então, eu vou apagar a figura, tá? Porque vocês têm ela aí. Então, você não precisa fazer isso para resolver a questão, não. Só estou revendo com vocês como é que eu chego naquela fórmula do Rashid, né? A força magnética é QVB. Eu não vou botar seno de θ, porque você já sabe que o seno é 90, porque ele falou que a incidência é perpendicular, e o seno de 90 é igual a 1. Então, não precisa botar. A força centrípeta é igual a mV2 sobre R. Quando eu cortar esse V com esse quadrado aqui, ó, e eu for isolar o R, vai ficar assim, ó, R, Q, B é igual a mV. Ou seja, R é igual a mV sobre QB. Quando você substituir os valores, e você vai fazer essa substituição aí para mim, por favor, você só tem que tomar cuidado com as unidades. Você vai achar Q sobre M, deixa eu passar para cá, ó. Você vai achar Q sobre M igual a 75 vezes 10 elevado a 7. Só que ele quer que você divida isso por 10 elevado a 7. Ele quer o valor de Q sobre M dividido por 10 elevado a 7. Ou seja, Q sobre M vai dar 75. É a resposta desse exercício aí. Legal?
Os números aqui você coloca aí. Se você tiver dúvida na conta dos números, aí você me fala, mas acho mais difícil, né? Só uma questão que eu quero falar com você é que esse produto aqui, que você chama de quantidade de movimento, a gente vai chamar também de momento da partícula. Mas isso é mais difícil cair. Mas é só para que você tenha curiosidade, porque você deve estar pensando assim, poxa, lá na aula de mecânica o professor chegou a falar para mim que Q é igual a M vezes V, né? A quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade, que a gente chama também de momento linear, ok? Momento de torque, de curvatura, nesse caso, né? Mas isso não vai influenciar na resposta. Estou dando para você como curiosidade, porque você vai ver essa expressão M vezes V na aula de mecânica e vai associar o exercício a essa fórmula. Então está aqui associado para você. Beleza? Então agora nós vamos para a questão número 4. A questão número 4, deixa eu ver se é essa mesmo. Sim, é a questão que tem um dinamômetro, né? Um dinamômetro é um aparelho usado para medir força. A força que atua, né, quando você ouvir a palavra dinamômetro, é sempre a força elástica. Porque o dinamômetro nada mais é do que uma mola, né? E aí você mede o esforço da mola. Tudo bem? E aí você tem um fio aqui pendurado aqui na extremidade aqui, ó. Um fio aqui. Beleza? Que tem um contato com a bateria e tal. Ou seja, esse desenho aí, eu não vou desenhar o resto não, porque você tem o desenho aí. É só para você saber que tem uma bateria que está ligando os dois pontos do fio, então pode ser que tenha uma corrente elétrica ali. Então ele pergunta primeiro, na letra A, calcule a força medida pelo dinamômetro com a chave aberta. Ou seja, se a chave estiver aberta, você não tem corrente elétrica. Se você não tem corrente elétrica, você não tem força magnética. Isso por quê? Porque você tem um campo aqui, ó. O campo é X, não é? Ó. Ou seja, o campo magnético está entrando ali. Então, o campo magnético, ele está entrando no plano do quadro, ok? Se a chave estiver aberta, como ele está falando, não tem corrente elétrica. Então, letra A, né? Chave aberta. Se a chave estiver aberta, a corrente elétrica é igual a zero. Então, nós temos uma força magnética igual a zero. Não tem força magnética, correto? Aí, ele quer que eu calcule a força medida pelo dinamômetro. Quer dizer, quanto é que distorceu a mola, né? Então, eu tenho o peso aqui da barra, o peso puxa a mola para baixo, a mola ela é sempre uma força de reconstituição, né? Se a deformação é para baixo, a força é para cima. É sempre uma força contrária à deformação, né? Essa é a força elástica. Então, na posição de equilíbrio, que é essa posição que está aí, ó, na posição de equilíbrio, a força magnética, aliás, força magnética não, a força resultante é igual a zero, significa dizer que a força elástica é igual à força peso, né? Porque a resultante tem que dar zero. Eu tenho uma força para cima e uma para baixo. Essa é a condição em que duas forças podem dar zero, né? Quando você tem elas têm sentidos opostos. Então a força elástica é igual ao peso. Ou seja, a força elástica aqui ele chamou de força de tração, não é isso? Né? É a força medida pelo dinamômetro. A força elástica ou força tensora também, tensão na mola, que é a força elástica, é igual a M vezes G. Correto? Ou seja, a massa é 200 gramas, ou seja, 0,2 quilogramas, e G é igual a 10. A força tensora aqui é igual a 2 newtons. 2 newtons é o que está medindo o dinamômetro, beleza? Isso é a letra A. Letra A. Aí ele diz assim na letra B, ó, determine a direção e intensidade da corrente elétrica no circuito após o fechamento da chave, sabendo-se que o dinamômetro passa a indicar uma leitura igual a zero. O que significa dizer que o dinamômetro vai indicar uma leitura igual a zero? Se o dinamômetro... Vou apagar a letra A aqui, tá bom, gente? Eu vou fazer a letra B, porque meu quadro é pequenininho, você já viu que eu tenho que ir apagando, né? Então, beleza. Então, olha só, se ele fala que a leitura de um dinamômetro é igual a zero,
é porque a força elástica tem que ser zero. A força tração elástica é igual a zero. Se a força elástica tração é igual a zero, isso aqui desaparece. Mas, se eu deixar do jeito que está, eu tenho peso para baixo. E o que esse peso está fazendo? Ele está estendendo a mola. Mas eu não posso estender a mola. Ele disse para mim que a leitura da mola, a distensão da mola é zero. A força elástica é igual a zero, quer dizer, delta X da mola é igual a zero. Então, tenho que ter uma força para cima. Quem vai ser essa força para cima? Obrigatoriamente, em função do enunciado, essa força aqui para cima aqui vai ser a força magnética. Vai ser a força magnética. Porque eu vou fechar uma chave com a chave fechada, agora eu vou fechar a chave. Nesse caso, a corrente é diferente de zero, então a força magnética também é diferente de zero. Vai existir uma força magnética. E ela tem que ser para cima, para que a leitura, a distensão da mola seja nula. Bom, se a força magnética é para cima, então nós vamos pegar aqui. Lembre-se que quando for corrente, você vai fazer com a mão esquerda, sempre. Sempre. Corrente é com a mão esquerda. Mão direita é quando for carga, e for carga negativa. A mão direita você só vai usar se for carga e for carga negativa. Quando for carga positiva ou for corrente elétrica, você vai usar a mão esquerda. Então eu tenho o campo entrando, a força magnética eu quero que seja para cima, não é isso? O campo, Federação Brasileira de Atismo, né, que eu falei, né? Federação Brasileira de Atismo. Força, campo e corrente. O campo está entrando, o campo é esse dedão aqui, entrando na folha. A força eu quero que seja para cima, logo a velocidade tem que ser essa aqui, esse dedão mágico aqui. Então, a corrente elétrica, ela vai ter que ser nesse sentido aqui, a corrente, que é uma das coisas que ele está perguntando, né? O sentido da corrente elétrica. Muito bem. E qual é o valor da força elétrica? Nesse caso agora, ele quer o valor da corrente, né? Como agora a resultante tem que ser zero, a força magnética ela vai ser igual à força peso, né? A força magnética. A força magnética aqui vai ser BI vezes L é igual a M vezes G. Logo, I vai ser igual a M vezes G sobre B vezes L. Quando você fizer as substituições aí direitinho, considerando as unidades, aquela coisa toda, você vai achar essa corrente igual a 10 amperes. Ok? Você está reparando que eu não estou fazendo as contas com cálculo numérico, que eu acho que você já pode fazer. Mas se você falar assim, professor, você não fez, eu não entendi. Você fala para mim lá, eu não entendi, você não fez a conta com o número, faz lá para mim. Mas eu acredito que você não vai ter dúvida. Muito bem. O mais importante dessa questão aqui é você saber determinar o sentido dessa corrente aqui. Essa foi o charme dessa questão aí, determinar isso. Só mais uma vez, é que quando eu falo dessa expressão aqui, I vezes L, eu falei para vocês, é característica de carga elétrica em movimento. Esse I vezes L equivale àquele negócio de Q vezes V. Quer dizer, é a origem do campo magnético é carga elétrica em movimento ou a corrente elétrica percorrendo um comprimento qualquer no fio. Isso? Isso é característica da origem de qualquer campo magnético. É carga elétrica em movimento. Então, lá naquela fórmula Q vezes V, aqui é I vezes L, o fator, né? Na letra C, ele diz assim, calcule a tensão na bateria, sabendo que a resistência total do circuito é igual a 6 ohms. Que resistência? Professor, não tem nenhuma resistência ali, ele não desenhou. Sim, mas você não sabe que fios têm resistência? Lembra daquela lei de Ohm? Eu vou apagar aqui, pode ser? Então, vou apagar. Então, quando ele diz assim, é porque, veja bem, aqui eu não tenho aqui uma bateria aqui. Ele disse para mim que não tem. Ele falou assim, professor, ele não desenhou resistência. Sim, mas você se lembra que R, a resistência é igual a ρ L sobre A, ou seja, todo fio, quando é percorrido por uma corrente elétrica, ele tem, aliás, não precisa ser percorrido, né? Todo fio tem uma resistência que vai em função do seu comprimento, da área da sua seção transversal, né, a grossura dele,
e o Rho, que é característico do material que compõe o fio. Se ele é de alumínio, se ele é de metal, de cobre, ou sei lá. Então, mesmo que eu não tenha desenhado aqui, esse fio possui uma resistência. Aqueles exercícios que ele desenha aquela resistênciazinha aqui assim, ó, ele desenha, aqueles exercícios ele vai dizer para você assim, ó, considere desprezível a resistência nos fios, beleza? Aí ele vai desenhar lá. Nesse caso aqui, ele não está dizendo isso para você desprezar, ele está dizendo que existe uma resistência nos fios, sim. Essa resistência vale 6 ohms. Então, se ele quer saber agora qual é a tensão na bateria, na letra C, U, né? É igual a R vezes I. A tensão, olha, ó, aquelas danadas aqui, ó. Eu falei com vocês, rapaz, ó. Essa parada vai cair, hein? Você abre o olho. Eu falei com você que isso vai até o final do ano. Esse troço aí vai acompanhar a gente, você vai ver. Tem mais, hein? A resistência é 6 e a corrente foi 10, que você calculou na letra B. Então, a DDP aqui vai ser igual a 60 volts. Certo? Tudo bem? Ótimo. Então, agora nós vamos fazer a questão número 5. A questão número 5, não vou nem desenhar ela, porque, olha bem, essa questão número 5 é muito engraçada. Eu li essa questão, eu fui dei a resposta, eu falei, rapaz, mas esse cara foi sacaninho, né? O cara que botou essa questão. Porque, olha bem, em experimentos, André monta um circuito em que 2 fios retilíneos KL paralelos são percorridos por correntes elétricas constantes de sentidos opostos. Inicialmente, as correntes nos fios são iguais, como mostrado na figura. Então, quando as correntes são opostas, né, há força de repulsão entre os fios, não é isso? Aí, olha bem, em seguida, André dobra o valor da corrente no fio 2, como representado na figura 2. Sejam FK e FL, respectivamente, os módulos das forças magnéticas nos fios K e L, considerando essas informações, é correto afirmar. Gente, olha só que coisa. Por que tem força magnética ali? Porque eu tenho um fio, outro fio. Então, esse gera um campo, esse gera um campo. Quando esses dois campos interagem, eles criam uma força de interação. Olha, gente, é uma força de interação. E quando eu tenho dois corpos interagindo através de provocando uma interação, essa interação obedece à terceira lei de Newton, ação e reação. Em qualquer situação, a força que um fio faz no outro é igual. Você pode aumentar, triplicar uma corrente ou a outra, você só vai aumentar o valor da força, mas a força é interação entre os dois fios. Então, a força sempre vai ser, a força que um fio faz no outro é igual à força que o outro faz no um. A força que o fio K faz no L é a mesma força que L faz no K. Né? É como a gente diz assim, ó, se você tivesse, lembra que eu falava com você isso? Ó, se você tiver uma carga Q aqui, ó, e uma outra carga Q aqui, essa carga aqui é 4Q e essa aqui é Q. Então, entre elas vai haver uma força de repulsão, não vai? Essa força é igual a essa, ação e reação. Ação e reação. Se você aumentar essa aqui para 10Q, essa força vai aumentar. Mas elas continuam sendo para ação e reação, continuam sendo iguais, só vai ser maior. Isso é a mesma coisa nos dois fios aí. Um fio vai agir no outro, como as duas cargas aqui, entendeu? Só que vai ser sempre um par ação e reação. Então você pode dobrar a outra corrente, triplicar, você só vai aumentar o valor da força, da interação. Mas elas sempre serão, de um para outro, serão sempre iguais, porque elas formam um par ação e reação. Então a resposta a essa questão é a letra D de dado. Entendeu como é que é? Porque o cara fez essa questão e foi malandro, né? Ele falou, vou botar isso aqui, eu quero ver. Rapaziada, tremi aí. Mas tremi não. Galera nossa aqui do AP não treme não. Vai na moral, né? Beleza, vamos lá, adiante. Questão número 6. Essa questão número 6 é igual àquela que nós fizemos ali que tem o dinamômetro, né? Olha lá, uma maneira de determinar a corrente elétrica que atravessa um fio condutor é fazer o uso dos efeitos magnéticos sobre esse fio. De fato, sabe-se que o fio condutor de comprimento L, atravessado por uma corrente elétrica I, é imerso em um campo magnético uniforme B, perpendicular ao fio, e sofre a ação de uma força magnética F mag, né?
na direção perpendicular ao fio e ao campo magnético cuja intensidade é dada por ILB. Né? A força magnética ILB ou BIL. Seno de θ. Só que nesse caso aí é 90 graus, porque ele falou que lá que era 90 graus, né? Perpendicular, né? Considere, por exemplo, um dispositivo constituído por um fio condutor de 20 centímetros, que é 0,2 metros, né? Olha, você está anotando aí já, né? Beleza. 0,2 metros. Suspenso por uma mola de constante elástica 40 newtons por metro e imerso em um campo magnético uniforme de intensidade B igual a 0,5 teslas, com direção perpendicular ao plano da folha apontada para a vista do leitor. Então, você tem aqui a mola, o fio, a mesma coisa, o mesmo exercício lá, ó. O mesmo exercício daquela hora. Só que agora o campo magnético ele está assim, ó. Ele está apontado para você. Não é isso? Você está vendo o campo magnético apontado para você. Esse indicador, né? Ele está assim, está saindo do plano do quadro, ó, apontado para você. Esse aqui é o campo magnético. Como é uma corrente elétrica, mão esquerda. Força, Federação Brasileira de Atismo. A corrente é aqui. Beleza? A fim de fazer uma calibração do dispositivo, verifica-se numa primeira situação que, quando não há corrente elétrica no fio condutor, a mola apresenta um comprimento de 5 centímetros. Quer dizer, a mola no seu tamanho original aqui, ó, sem de extensão aqui, o tamanho dela é igual a 5 centímetros. Né? Ela não está não tá sob a ação do campo magnético. Né? Assim, quando não há corrente, porque tem o peso. Né? Tem o peso. Né? Beleza. Por sua vez, numa segunda situação, quando uma corrente elétrica aí atravessa o fio condutor no sentido indicado na figura, a mola sofre uma distensão e passa a ter um comprimento de 6,5. Ou seja, a mola ela vai crescer. Se o comprimento dela era 5, agora a mola vai passar a ter 6,5. Ou seja, o ΔX dessa mola, 1,5 centímetros. É o ΔX, o tanto que ela esticou. Né? Beleza. Sendo assim, desprezando-se as ações gravitacionais, então não tem força-peso. Não vai ter força-peso. Né? A corrente elétrica que atravessa o fio nessa situação tem intensidade igual a quanto? Ora, gente, então, se eu não tenho a força gravitacional, eu tenho a mola está puxando para cima. Né? Essa é a força elástica. Agora, a força magnética vai ter que ser para baixo. Por que a força magnética tem que ser para baixo? Porque a mola vai esticar para baixo. Ele falou aqui, ó, ela cresce, ela tinha 5 centímetros, passa a ter 6,5. Então ela vai esticar para baixo. Não é isso? Bom, nesse caso, nessa condição aqui, em que ela atinge esse equilíbrio esticando até 6,5, o sistema entra em equilíbrio, então a força magnética, mais uma vez, a força magnética vai ser igual à força elástica. Beleza? Então eu vou apagar aqui que eu já expliquei 1,5, né? E por que tem que ser a força magnética tem que ser para baixo? Porque a mola cresceu para baixo. Muito bem. Então, se é a corrente, mão esquerda, campo, a corrente ele indicou para nós o sentido da corrente, é esse aqui, ó. Esse é o sentido da corrente. Então eu tenho o campo para cá, a corrente, ó, para lá, ó, o campo saindo para você, a corrente para lá, a força apareceu para baixo. Mas eu já sabia disso, né? Então nós vamos desenvolver essa expressão. A força magnética é BI vezes L e a força elástica é igual a K vezes ΔX. Né? Vocês já estudaram a força elástica com o professor de mecânica. Se ele quer saber o valor da corrente elétrica, vai ser igual a K vezes ΔX dividido por B vezes L. Se você fizer essas contas e substituir os dados direitinho aqui, você vai encontrar 6 amperes. É a resposta dessa questão aí. Letra D de dado. Professor, só um cuidado, né, que eu estou falando, ó. O tamanho que a bola cresceu, o ΔX aqui é o tamanho que a bola cresceu. É 1,5. 1,5 centímetros, que vai ser 0,015 metros.
Você tem que passar para metro, não é isso? O tamanho do fio, ele me deu também, eu vi isso. 20 centímetros, então o tamanho do fio, o L aqui é 0,2 metros. O valor do campo magnético ele me deu também, aqui ó, 0,5 teslas, e a constante de cada mola ele me deu 40 newtons por metro. Então ele me deu esses valores. Se você multiplicar essas coisas aqui, você vai achar 6 amperes. Ok? Muito bem. Tirou o print? Massa. Ótimo. Questão número 7. Deixa eu ver aqui, nós já estamos com 35 minutos de aula já. Questão número 7, ó. Uma das maiores obras da engenharia já realizada pelo homem foi o Large Hadron Collider. Isso aqui, naqueles exercícios de campo, nós falamos sobre isso também, né? Sobre o colisor de hadrons. Ou o grande colisor de hadrons, um gigantesco acelerador de partículas na forma de um anel circular subterrâneo de 27 quilômetros de extensão, localizado na fronteira da França com a Suíça, como mostra a figura. De forma simplificada, o funcionamento do LHC consiste em acelerar feixes de partículas de cargas opostas à velocidade próxima à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, que após escreverem diversas voltas ao longo do anel, em sentidos opostos, colidem e se quebram, gerando partículas elementares que são estudadas e analisadas. Quer dizer, o próton, lembra que eu falei para vocês, gente? O próton, ele é formado por 3 quarks, né? São 2 quarks up e um quark down, né? São partículas que têm carga menor do que a carga elementar. 1/3 de E e o outro é menos 2/3 de E da carga elementar. Então, a soma aqui vai dar 1 E inteiro, certo? Então, esse colisor é isso, ele partir o próton e dá origem a esses quarks. Esses quarks, eles não se manifestam na natureza isoladamente. Nenhum quark ali, não. Você só vê o quark quando ele está interagindo com outro quark, entendeu? Ou com outras partículas elementares. No caso aqui, para formar isso aqui, os gluons. Então, vamos lá. Aí ele vai me dar aqui e tal. Considere que o movimento desses feixes gere uma corrente elétrica no interior do anel de intensidade de 1,5 amperes. E que o trecho de 1 km do anel, em um trecho de 1 km, então L é igual a 1 km, quer dizer, 1.000 metros, né? L vai ser igual a 1.000 metros. É 1 km, é só um trecho. O campo magnético terrestre seja uniforme, perpendicular ao feixe, com intensidade de 40 microteslas. Micro é 10 a menos 6 teslas. Pode-se estimar que a força magnética sobre esse trecho vale quanto? Uma questão mais simples, né? Porque se é para calcular a força magnética aqui, é o campo magnético vezes o valor da corrente e o comprimento que ele me deu, né? Ele me disse aqui que o campo magnético... cadê? 40 vezes 10 a menos 6. A corrente, ele falou para mim que... Ele me deu lá 1,5 ampere e o comprimento é de 1.000 metros. Esse valor aí, você vai encontrar aqui 6 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Né? A resposta na letra E. Um texto tão grande, né? No final, fazer uma perguntinha dessa. Mas tá bom, né? Tomara que seja assim para você. Mas se fosse todo mundo acerta. Beleza? Mas o que você quer é não errar, né? Isso aí, falando, né? Então, vamos lá. Número 8. Uma experiência relativamente simples que permite determinar a razão Q sobre M entre o molo da carga Q elétrica e a massa do elétron consiste em duas grandes bobinas paralelas entre si, atravessadas por intensas correntes elétricas de forma a gerar um campo magnético bem aproximadamente uniforme entre si, né? Porque quando uma bobina é percorrida por uma corrente elétrica, ela gera um campo magnético. Lembra que nós falamos? Bobina é a espiral, né? O espiral, assim, que tem na sua apostila aí, é uma bobina. Quando essa bobina é atravessada por uma corrente, ela gera um campo magnético. E a gente aprendeu a calcular esse campo magnético lá atrás, na aula anterior, né?
Não, 2 aulas atrás. Beleza. Coloca-se entre elas um tubo de vidro com gás de hidrogênio rarefeito acoplado a um sistema elétrico que acelera elétrons que penetram a região do campo magnético com velocidade v. Com isso, os elétrons passam a executar um movimento circular que pode ser visualizado por causa da pequena luminosidade gerada pelas colisões dos elétrons contra os átomos de hidrogênio, como mostra a figura, né? Aí esses elétrons que são arremessados vão se chocar contra os átomos de hidrogênio. E vai se chocando, vai emitindo luz. Só que como a trajetória é circular, aí vai gerar um anel de luz circular. Mas por que é circular? Porque ele falou aqui que a incidência é perpendicular. Né? Quando uma carga incide perpendicularmente dentro de um campo, ela vai executar o movimento circular. Beleza? Com a régua adequada, mede-se o diâmetro da trajetória dos elétrons. Né? Vai lá com a régua e fala, medir aqui o diâmetro desse anelzinho que se formou lá dentro, lá, tá vendo? Aquele anelzinho pontilhado na figura. Ele quer saber a razão de Q sobre M. Né? A razão, quanto é que vale Q sobre M. Nós já fizemos um exercício semelhante a esse, hoje ainda, né? Que foi a expressão do Rashid. Rashid me vê um quibe. Bom, ele quer a relação Q sobre M, né? Aqui está M sobre Q, ele quer saber sobre M. Mas eu sei que o raio não é igual ao diâmetro sobre 2. Porque ele falou do diâmetro, não falou do raio, falou do diâmetro. Então, eu vou botar aqui, ó, D sobre 2 é igual a M V QB. Então, aqui eu posso tirar, eu posso tirar aqui que D vezes B sobre 2 vezes V, quer dizer, eu pego esse B que está dividindo, passo para cá multiplicando, o V que está multiplicando veio para cá dividindo, é igual a M sobre Q. Mas ele não quer M sobre Q, ele quer Q sobre M. Ora, opa, Q sobre M vai ser o inverso, então, né? Q sobre M vai ser igual a 2V sobre DB. Essa é a resposta que está na letra A do exercício. Beleza? Meninas, rapazes, já estamos com 42 minutos de aula. Aí, nós vamos fazer o seguinte, olha, nós temos tempo, estamos muito bem em relação a tempo. Nós vamos poder fazer com muita tranquilidade todo o processo de eletromagnetismo. Nós vamos ter mais aí uma semana e você vai fazer esses exercícios que estão da página 74 até a página 75, né? 74 e 75. Eu só gostaria que você não ficasse muito estressado com, por exemplo, com essa questão número 8. Mas tenta fazer. Essas questões estão aí, por exemplo, a questão número 7 foi amplamente abordada hoje, né? Nós fizemos 2 questões, essa 7 da página 75, nós falamos bem sobre ela aqui. Essa questão aqui, número 8, ele vai falar da massa, né? Olha, que é a razão entre as massas e tal. Da onde você vai tirar a massa? Da onde? Aí você vai falar, pô, professor, essa questão número 1 é dele, não tem nenhuma forma que tem massa. Mas se a trajetória for circular, porque você vai ver que a incidência vai ser perpendicular. Se a trajetória é circular, essa força magnética é a centrípeta. E centrípeta é mv2 sobre r. Entendeu? A gente tem que pensar o seguinte, se eu não tenho aquele dado na fórmula, eu tenho que fazer aparecer. Eu tenho que comparar com uma outra fórmula. Né? Então, é essa a questão 8. As outras vão mais ou menos na mesma medida do que a gente fez aqui. Caso você apresente dúvidas nessas questões, manda para mim lá no meu e-mail lá, que a gente vai respondendo para vocês. Beleza? E no mais, está tudo bem com você? Hein? Espero que sim. Eu tô rindo aqui porque antes de gravar isso aqui, a primeira que eu gravei deu uma videocacetada. Esse quadro caiu na minha cabeça. Eu tô aqui rindo, porque eu tava o tempo todo dando aula vigiando. Vai ser esse quadro cair de novo, vai ser sacanagem. Ele caiu, eu tive que fazer outra gravação, já tava no meio da aula. Eu tô rindo aqui por causa disso. Mas também tô rindo de felicidade porque você tá aí. E você tá acompanhando as nossas aulas e tá dando tudo certo. Cuidado, cuide-se, a saúde, beleza? Estamos juntos. Até a próxima.